Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro e quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever e já ative o sininho de notificações para que quando a gente poste os nossos conteúdos você seja o primeiro a assistir. E deixe seu like para que mais pessoas possam assistir os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quem está aqui comigo é a neuropsicóloga Mari Letícia Sete. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Liz. Quero que você se apresente um pouquinho para que as pessoas conheçam a sua história incrível, como foi fazer a conexão aí com o autismo na sua vida. Bom, tenho 37 anos, né? Estou a caminho dos 37, hoje tenho 36 ainda. Eu tive um filho, né? Ele apresentou características de autismo desde cedo. Uhum. Eu sou psicóloga há mais de 12 anos e eu já conhecia as características para o autismo. E aí, quando eu tive o meu menino e percebi que ele não olhava para mim para ser amamentado, eu já percebi um primeiro sinal. Uhum. E aí eu fui procurar um médico, fui procurar um pediatra, mas na época o pediatra, hoje ele está com 7 anos, né, o Matheus. Na época o pediatra disse que não era nada demais, que estava tudo bem, mas eu continuei observando, né, meu filho, afinal de contas, sendo psicóloga a gente sempre observa muito. Eu já atendia crianças, eu já tinha uma filha, né, mais velha que o Matheus, então a gente começa a comparar alguns comportamentos. E aí, eu percebi que tiveram outras coisas. Ele começou a falar com ecolalia, ele repetia muito, ele falou em casa, na escola ele não falava, então ele tinha uma mutez seletiva. Ele teve muitas coisinhas que eu fui levando para o pediatra e o pediatra não disse que não tinha nada demais, porque no desenvolvimento neuropsicomotor ele era ótimo. Então ele andou cedo, ele corria, subia, ele tinha um desenvolvimento neuropsicomotor excelente, né? Mas na questão da fala, da interação, então ele não olhava pra gente, ele não gostava de algumas coisas, por exemplo, não gostava de afeto. Ele permitia que eu abraçasse, mas outras pessoas não. Ele era uma criança que desde bebê não gostava de colo, ele preferia ficar no bercinho, ficar no carrinho, ficar no chão. E ele mordia os fios da casa, então a gente teve que fazer algum jeito de esconder todos os fios de micro-ondas, de cafeteira, de tudo em casa, porque senão ele mordia, né? E ele tinha alguns comportamentos diferentes, assim, que a gente admirava, achava legal, mas eu entendia que era do autismo, né? E aí, com tudo isso que eu fiz, né? Enquanto psicóloga, eu morava em uma cidade pequena, que não tinha profissional que atendesse um bebê, né? Quando eu percebi os primeiros sinais, ele tinha 5 meses, 6 meses, né? É claro que desde pequenininho ali não tinha um olhar, mas você não acha que um bebê de 3, 4 meses tenha que manter um olhar com você quando você tá mamando. Então, quando ele tinha realmente 6 meses, eu comecei a me preocupar com isso, né? E aí, não tinha ninguém que atendesse. Eu mesma comecei a estimular de alguma forma, estimular o olhar com brinquedos, da mesma forma como a gente faz a estimulação na clínica. Fiz avaliação para ver se ele estava escutando, porque chamava ele não olhava, ele não respondia. Diferente da minha filha, que sempre olhou, sempre correspondeu, né? Sim. Então, a gente foi fazendo estimulações. E eu comecei a estudar sobre o autismo, então. Então, eu já atendia crianças. É uma área, assim, que eu sempre atendi. Na verdade, eu não escolho a idade para atender. Então, atendo crianças, atendo adolescentes e atendo adultos. Atendo todas as idades. Atendo, inclusive, terceira idade. Mas, eu comecei a estudar mais sobre o autismo. Então, eu fiz o meu primeiro curso ABA. Eu vi que a ABA, né, eu conhecia a tal da ABA, né? Sim. E qual a diferença ela tinha na vida dos autistas.
Fui estudar sobre isso, fiz um primeiro cursinho de formação de 40 horas e continuei estudando. E aí tudo aquilo que eu aprendia, manejo adequado, tudo, a rotina diária, horário para tudo isso eu fui inserindo. A minha mãe ficava com ele enquanto eu trabalhava, né, por um tempo, antes dele ir para o CMEI, e a gente conversou muito e tudo aquilo que eu ensinei, a minha mãe aplicou também. Na minha ausência, meu marido também aplicava. Então, tudo isso foi sendo colocado para que ele desenvolvesse. Isso é muito importante, né? Essa questão que você falou. Você aprendeu, ensinou quem sempre te dava apoio, né? O marido, a mãe, para que continuasse, né? Exatamente. Para que todo mundo entendesse quais as necessidades, como agir ali com a criança para ela ter o desenvolvimento, né? Sim, e algumas características, eu confesso para você que a gente achava super normal nele, né? Por quê? Porque eu venho de uma família que temos características de TDAH, de altas habilidades, temos algumas outras pessoas com diagnóstico, né, da família. Também temos outro diagnosticado com autismo na família, né? E aí eu convivi muito também com a minha irmã. Minha irmã, ela é a filha mais nova da minha mãe e eu sou 14 anos mais velha que ela. Então, assim, como eu sempre gostei de criança, eu cuidava dela, eu me dedicava a ela. Ela cresceu, eu sempre cuidando muito. E ela tinha características de autismo, tanto que recentemente ela teve o diagnóstico tardio na vida adulta. Então ela enfrentou como menina vários outros diagnósticos que não eram a verdade, né? Ansiedade generalizada, a depressão e tantas outras coisas. Na época você não era psicóloga ainda? Eu era psicóloga quando eu tinha 14 anos, quando ela nasceu, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu levei até uma professora minha as características que a minha irmã tinha. Mas na época que eu estudava, era síndrome de Asperger, né? Ah, entendi. Então, eu ainda estudei o DSM-4. Então, estava separado. Sim. E aí, quando eu levei para minha professora, eu falei, olha, eu acredito que ela apresenta síndrome de Asperger. Inclusive, eu falei para minha professora, eu acredito que eu tenho essas características da síndrome de Asperger. E essa minha professora disse, olha, eu acho que não, acho que é só TDAH. Sim. Tua irmã provavelmente tem a TDAH e tem uma ansiedade junto, né? E aí a gente foi levando assim, foi indo, mas não foi levantada essa hipótese. Aí quando eu comecei a estudar o autismo mesmo, porque o meu filho manifestava algumas características, aí eu percebi que a minha irmã poderia ter. Aí foi quando a gente começou um diálogo sobre isso. Ela teve uma adolescência bem difícil. Ela teve muita dificuldade, né? Muitas crises sociais. Ela terminou o ensino médio em casa. Ela não conseguiu ir até a escola, ela terminou o ensino médio em casa. E tudo isso, essa reclusão, né? Ela ficou muito assim, em casa mesmo, ela não queria sair de casa. Então, tudo isso me levou a pensar. Só que de uma forma branda e com paciência, que eu fui levando esse diagnóstico até ela. Porque como ela já não estava bem, eu acho assim que para tudo tem uma hora, ainda mais quando é um diagnóstico tardio. Então, não adianta você levar um diagnóstico até a pessoa se for para ela ficar ainda mais em crise. Então, eu esperei o momento certo até conversar com ela sobre isso. Sim. E depois que o Matheus teve o diagnóstico, e ela sempre achou o Matheus muito semelhante ao jeito dela, aí eu comecei a dizer para ela que provavelmente ele mais algumas pessoas da família poderiam ter o autismo. E aí foi quando ela também foi procurar o diagnóstico. Ah, sim. Aí ela buscou, não foi você que fez a avaliação com ela, porque você faz avaliações, eu né? faço avaliação neurodiagnóstica, mas não é possível que a gente faça com pessoas da família. Então, com ela eu não fiz. E como que foi pra ela daí? Olha, Esse momento ela já estava mais preparada? Já estava mais preparada, emocionalmente ela estava bem melhor, as crises assim contidas, né? É recente, não é muito tempo que ela tem o diagnóstico, não faz nem um ano, mas ela lidou bem com a situação, porque o que ajuda? O diagnóstico, ele vem para você ressignificar muitas coisas. Sim. Então, o bullying que ela sofreu na infância,
né? Ali no quarto, quinto ano. Algumas outras situações que ela vivenciou no ensino médio, que levaram ela a ficar em casa, que ela não queria mais nem sair, que ela terminou o ensino médio em casa. Tudo isso ajudou, né? É interessante que você fale isso, porque as pessoas falam assim, eu tenho características, mas por que eu vou buscar saber o que isso vai me trazer? Eu vou simplesmente ir lá, vou ter o diagnóstico e daí? E as pessoas acabam não querendo ir atrás do diagnóstico por não saber qual é a diferença de ter o diagnóstico e não ter na vida adulta. O que vai fazer de diferente na vida dela, né? Olha, o que é muito importante é o autorrespeito. Quando a pessoa não tem o diagnóstico, as pessoas começam a dizer assim, isso é preguiça, isso é falta de vontade, mas você não está se esforçando o suficiente para melhorar. Você pode, você consegue. Aí entra aquelas frases que a gente vê assim, né, motivacionais, que para o autista não serve. Então, não é assim, você pode, você consegue, não vai funcionar. Porque, assim, não é uma falta de esforço interno. Sim. O autista, se você olha o rosto dele, você pensa, nossa, não está se importando com nada. Nossa, por quê? Porque no rosto ele não vai demonstrar o esforço que ele está fazendo internamente, né? Então, o que acontece? Acontece que a pessoa passa a ter um autorrespeito. Então, ela vai conseguir ressignificar aquele momento que alguém disse para ela que foi preguiça, que foi falta de vontade, que foi falta de esforço. Porque ela vai conseguir entender, não, mas realmente eu fiz um esforço interno para que isso acontecesse e eu não consegui. Às vezes a criança, quando a gente vê assim na criança, né? A gente espera que ela tenha uma reação quando algo cai no chão. Muitos autistas, eles estão ali, eles derrubam as coisas no chão, ou algo cai, eles não vão pegar. E daí a gente fala assim, mas veja, aquela criança, eu já ouvi isso, né? De uma professora. Aquela criança, ela nem pega. Quando a coisa cai do lado dela, ela derruba estojo, derruba lápis, ela nem pega. Isso não é uma falta de você ensinar. Isso é uma característica presente em alguns autistas. Essa dificuldade que ele está tão focado ali ou em alguma coisa que ele tem que fazer, que ele derruba e ele não vê. Então, não é uma falta de esforço. Nesse caso, você falando assim, me vem uma situação. Por exemplo, se a criança, a professora ou qualquer outra pessoa fala que é um preguiçoso, não pega nem o estojo que caiu, o lápis que caiu, não se esforça para aprender, enfim. Aquela criança ouve aquilo ali. Ao longo da vida, ela vai ficar com aquilo na cabeça. O autista tem isso. Vou ficar com isso na cabeça que eu sou preguiçoso. Meu pai falou que eu sou preguiçoso. Isso. Então, o que acontece? O diagnóstico tardio começa a trazer essa ressignificação. Não, Exatamente. você não fez, você não deixou de fazer aquilo porque você é preguiçoso. Você deixou de fazer aquilo por causa da sua condição, do autismo, que você até se esforçou para fazer muitas coisas e acabou não conseguindo fazer. Exatamente, é uma limitação interna, uma limitação cognitiva. E aí é isso, a pessoa autista adulto, ele vai começar a se respeitar, por exemplo, disseram para aquela pessoa que para ela conseguir falar publicamente, ela precisa fazer enfrentamentos dessas situações. Só que acontece que ela chega lá, ela tem crises. Aí existem dois caminhos. A psicologia comportamental fala dessa questão da aproximação sucessiva. Só que a aproximação sucessiva, você vai e fica tenta falar um tempo curto em público, né? Tenta subir no palco, olha as pessoas. Não tá bem? Não é o momento. Então, a aproximação sucessiva, você faz isso devagarzinho. Mas, quando a pessoa sabe que é autismo, ela também vai se respeitar. Se eu sei que eu vou até lá, se eu chego lá e começo a ter algum processo de crise, eu vou me respeitar, vou me retirar. E isso é a diferença. Se a pessoa não sabe que é autismo, ela vai enfrentar até o limite de ter uma crise na frente de todo mundo. Sim. Entende? Então, não precisa exatamente esse limite para que a pessoa se respeite. Então, é essa a diferença. A partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela passa a se respeitar. É o limite dela, então ela não vai precisar desenvolver uma ressaca social só para participar daquele evento social,
sendo que o limite dela é esse. Então, ela vai para o evento social se ela estiver bem naquele dia, mas ela pode ficar um tempo menor, ela pode testar os seus limites. Eu fiquei meia hora lá e não tive ressaca social. Ótimo, então esse é o limite dela. Então, ela passa a respeitar os seus limites dentro daquilo que ela consegue. Sim. Isso é a diferença. E aí ela começa a ter mais qualidade de vida. Essa é a diferença. É a diferença. E é uma grande diferença. Exatamente. A gente acha que não, mas é uma grande diferença, né? Sim. É porque eu vejo muitas pessoas falando, eu acho que tem, mas o que vai me adiantar eu ir atrás de um diagnóstico? Não vai resolver nada. O que eu vou trazer? E é bom trazer isso porque, sim, e as pessoas que recebem o diagnóstico, elas falam o quanto mudam a vida delas, né? Sim. Elas não se colocarem em situações que elas não gostariam, porque elas entendem qual é o limite dela. Exatamente. O entender, o se conhecer é muito importante, né? Exatamente. Isso é muito legal. E você tem um projeto, né? Uma formação, né? Uma capacitação para profissionais e pais, né? Exatamente. Que atua para a pessoa aprender a lidar com as crianças, é Exatamente. Isso? O manejo, por exemplo, o manejo em birra, o manejo em momento de crise. Essa capacitação se chama manejo adequado, né? Manejo adequado para autismo. Descomplicando o autismo, na verdade, eu coloquei o nome, Descomplicando o Autismo. E por quê? Porque ela é muito simples, então é uma capacitação que pode ser aplicada pelos pais, mas claro que os profissionais também podem aprender. Hoje em dia eu tenho aproximadamente 15 alunos, entre eles eu tenho profissionais de psicologia, de terapia ocupacional, psicopedagogos, pedagogos, coordenadores pedagógicos de escola e mães. Sim. Porque é uma linguagem simples, fácil e acessível. Então, o que é isso? Eu ensino como a pessoa vai desenvolver a habilidade daquela criança de uma forma simples e um passo a passo possível de ser aplicado na casa, no ambiente da clínica ou até mesmo em outros ambientes. Por exemplo, eu tenho um pastor que é meu aluno, né? Ele quer aprender para que ele repasse essa informação para que as pessoas da igreja consigam trabalhar bem com essas crianças no ambiente da escolinha dominical. Sim. Então, isso é bem legal, bem interessante. Então, o que eu ensino? Eu ensino como você vai ter um manejo adaptado no momento que aquela criança está em crise. Então, a gente fala assim, eu coloco o termo adaptado, porque você vai adaptar para aquela criança dentro das características que ela manifesta. Porque a gente sabe que o autismo é bem complexo, e que cada criança tem uma característica diferenciada. Por isso, a técnica está toda lá. Mas a gente vai precisar aprender a olhar para essa criança, descrever as características dela e adaptar dentro daquilo que ela apresenta. Sim. Então, toda essa questão de olhar para a criança, ter um olhar de avaliação para adaptar o manejo, é tudo isso que é falado no curso. Então, tem uma maneira própria de avaliação, por isso que eu tenho neuropsicólogos comigo, porque eles estão aprendendo essa maneira também de avaliar. Tem um critério próprio de você avaliar o desempenho desse desenvolvimento, dessa habilidade, né? Se a criança... Nessa avaliação que você diz, o pai que compra o curso, né? Ele aprende, então, a fazer essa avaliação para daí fazer as adaptações dos manejos. Exatamente, porque é um formulário, é uma avaliação, mas ela está em um formulário, é uma escala, e o pai vai aprender a aplicar e entender. Então, é bem legal, bem interessante. Nossa, é interessante mesmo. E o que você traria, assim, dando um spoilerzinho, assim, do manejo ali? Um exemplo de um manejo que seja, assim... Lógico, como você falou, a pessoa vai avaliar e cada um vai avaliar o seu próprio filho ou a criança que atende, né? Para poder aplicar o manejo. Mas, assim, você teria como dar uma dica, alguma coisa assim, de algum manejo para o pessoal entender um pouco mais? Vou dar um exemplo do manejo do sono, porque eu acredito que muitos autistas têm dificuldade com o sono. Sim. Né? Então, assim, isso a gente viveu em casa. Hoje em dia, a gente segue a rotina, o manejo do sono e tá tudo bem. Mas nós já tivemos períodos em que o Matheus
com essa idade, né? Com esse tamanho que ele tá, quando ele tava com 6 anos, ele vinha pra nossa cama a noite toda. E por mais que eu levasse, ele voltava, igual uma mola, né? Eu levava, ele voltava. Eu levava, ele Quase voltava. antes de você chegar na cama, Ele já estava atrás. Então, o que acontece, né? O manejo do sono, ele começa às 5 horas da tarde. Ele não começa a partir da hora que você quer colocar a criança para dormir. Não. O manejo do sono, a rotina de sono, ela começa às 5 horas da tarde. Então, às 5 horas da tarde, eu já tenho que olhar os estímulos da casa. Eu já tenho que começar a pensar nos estímulos tecnológicos, seja televisão, celular. E eu tenho que começar a adaptar todo o ambiente para que quando chegue 9 horas da noite, 9:30 da noite, aquela criança vá para a cama e durma. Então, são bastante detalhes. Olha que interessante. Muitas vezes a gente ouve falar, 1 horinha antes desliga o celular. Mas eu vejo que a criança com autismo, ela tende a ficar bem mais agitada. E aí, se você deixa para 1 hora antes, ao invés de ele dormir às 9, ele não vai conseguir dormir às 9. Ele vai dormir... Ou ele vai ficar muito tempo ali e você vai ficar se batendo junto com ele. Ele não vai descansar e você também não, porque ele vai acabar se batendo, demorando para dormir, né? Exato. É interessante essa questão das 5 horas. Tem muitas crianças que vão para a escola à tarde, ou seja, chegou em casa... Os estímulos de eletrônicos, o ideal é que não tenha, né? Exatamente. O ideal é que o estímulo de eletrônicos seja de manhã ou antes das 5. Né? Exatamente, porque 5 horas da tarde, a gente tem que contar umas 4 horas. Se ele assiste o celular das 5 até as 6, 6, 7, 8, 9, 10, ele vai dormir depois das 10. Porque dependendo do nível da superestimulação, que aquele desenho já começa por um desenho, ou aquele jogo, que o jogo virtual superestimula ainda mais o cérebro. Sim. Então, dependendo do nível de superestimulação que isso provoca, a criança vai dormir depois da meia-noite. E isso é em qualquer idade? Em qualquer idade. E se o nível for mais elevado, fica mais evidente. Fica mais acentuado essa superestimulação. Sim. É muito importante. Eu falo disso porque quando meu filho era pequenininho, ele ganhou o tablet. É lindo, né? A criança ganha tablet e tal, fica... E realmente, ele se batia muito pra dormir. Hoje não. Hoje ele deitou na cama, dá 5 minutos você olhar pra ele, você falar com ele, ele já tá dormindo. Mas tem ao contrário também, porque assim, quando ele fica muito tempo no celular, às vezes eu saio, chego quase na hora de dormir... se ele ficou tempo no celular ou na TV, ele fica se batendo, daí vai pra minha cama, mamãe, posso deitar com você? Mamãe, deita comigo? Por quê? Porque ele não tá conseguindo dormir. Então, é um estímulo muito grande. Então, eu falei pra eles, olha, tanto pro meu filho que é autista, quanto pra minha menina, durante a semana a gente vai evitar, não vou falar que tá proibido, nós vamos evitar celular, TV, no máximo meia horinha. Já justamente para que ele tenha um sono melhor. Porque eu vejo que o sono é a base de tudo, né? Se ele tá bem dormido, ele vai conseguir se desenvolver melhor, né? Sim, sim. Até pela gente, a gente vê, né? Isso, o sono ele é essencial. Se a criança não dorme bem, ela passa a desenvolver outras comorbidades. Sim. Infelizmente, essa é a nossa realidade no autismo. A gente precisa tratar os nossos filhos, né, que são autistas, para evitar essas comorbidades. Sim. E se a gente soubesse, né? Vou dar mais uma dica aqui. E se você soubesse, né, que o celular e o superestímulo do celular tá fazendo seu filho regredir. E se você tivesse a certeza que a superestimulação, não digo de jogos educativos, isso é outra coisa, sim, mas que a superestimulação e às vezes até mesmo a dependência que aquela criança tem no celular está evitando que ela aprenda habilidades lá nas terapias, sim, que ela faz. O que você iria fazer? Né? Claro que a gente vai ter que retirar o celular. Só que retirar o celular de uma hora para outra, quando a criança já está assim... Vamos dizer um termo que eu acho ruim, mas eu vou usar aqui, viciada,
né? Naquele jogo, é difícil. A criança vai vir a ter crise, a criança vai apresentar um maior problema na questão do sono ainda antes de estabilizar, ela vai chegar lá em cima, né? O comportamento vai ficar pior antes de melhorar. Realmente é um vício, né? Exatamente. A gente pode ver como qualquer pessoa que tenha um vício da bebida, o vício da droga, né? Uma coisa que foi a minha virada de chave com relação à TV, a eletrônicos, foi assim, uma comparação. Um adolescente decide se drogar, entrar no vício das drogas. Ele decidiu e foi pro vício das drogas. No caso do vício pela tela, quem tá colocando são os pais. Exato. E aí é muito pior, porque você tá determinando pro seu filho, não é ele que pegou esse vício, é você que tá colocando pra ele. Exatamente. E aí, na hora de tirar, também não deve ser tirado de uma vez. E nem usar a palavra proibido, né? Não. Eu vou proibir você de usar celular. Não. Eu falava isso para os meus filhos, eu falo agora, não, nós vamos evitar. A gente passou o final de semana muito na TV, no celular, agora durante a semana a gente vai evitar. Então eu sempre passo isso para eles, né? Não é proibido, mas vamos evitar. E funciona muito bem. Sim. Só que tem uma coisa que as pessoas falam, mas se não fosse a TV, se não fosse o celular... meu filho não tinha aprendido muita coisa. Eu sei porque eu já ouvi, meu marido mesmo já falou, mas se não fosse a TV, ele não tinha aprendido tal coisa e várias coisas. Mas por isso que não é bom proibir, mas ter o limite. Exatamente. Porque eles vão aprender coisas boas e coisas ruins. E às vezes a tendência que a criança tem é mais coisas ruins, Sim. jogos violentos, do que coisas boas no celular. Exatamente. Eles aprendem muito no celular? Sim, ótimo. Mas eu costumo dizer assim, se a criança tem o costume de fazer pesquisas no celular, como a minha filha tem, ela tem o costume de fazer pesquisas no celular. Então eu digo ótimo, mas eu prefiro que ela use o computador. Falo, olha, vamos pesquisar? Então vai no computador, porque depois eu olho o histórico, eu vejo como que tá, o que ela viu. E realmente ela tem esse hiperfoco, né? Ela também está em investigação. E ela tem um hiperfoco em astronomia. Então ela vê os planetas, ela lê matérias sobre isso. Ela também tem hiperfoco em fundo do mar. Então ela sabe tudo sobre fundo do mar. E aí ela lê, ela vê isso mesmo, né? Ótimo. Porque são coisas que a gente não sabe explicar pra eles e eles têm a curiosidade, quer saber. Isso. Então, nós não vamos proibir. Não O que as pessoas não entendem é que não é que a gente quer voltar no tempo e viver numa nova era onde tem a internet, tem tudo e a gente quer proibir isso das crianças. Isso. Não é isso, né? É diferente. Sim, tem que ter limites, Exatamente. Né? É diferente. Então a gente não vai querer também deixar o nosso filho lunático. Sim. Fora da realidade, dentro de uma era que a gente tem, tudo é tecnológico. Não, você vai ensinar, mas você vai dar limite, com certeza, porque o limite é isso. O limite faz parte do desenvolvimento. Faz parte, e a criança que tem autismo, ela precisa de limites também. Assim como a criança que não tem, e a gente precisa dar limites, mesmo que tenha o diagnóstico. Limites, é legal você entrar nesse assunto dos limites, porque assim... muitas vezes a gente vê o instinto materno já super protege os filhos, nós mães, indiferente do que ele tenha. Aí quando vem um diagnóstico, seja ele um transtorno ou seja ele uma deficiência, a mãe já quer super proteger mais ainda. Não faz isso porque ele tem autismo, deixa ele, e não começa a não dar limites. Não, a gente precisa sim respeitar a condição dele, porém colocar os limites. Exatamente. Colocar ele para resolver os problemas deles também, não resolver por eles, né? Com certeza. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Ajuda bastante. E o que eu vejo muitas mães, principalmente mãe que tem um filho único. Se a criança der um tropecinho, não chega a cair, a mãe já tá lá segurando. E isso
não ajuda no desenvolvimento da criança. A gente precisa permitir. E aí é o que eu digo assim para as mães de autistas, né? Minha criança tem dificuldade com alimentação. Sim. Então, olha, mais uma dica de manejo para alimentação, né? Aí eu falo assim, mãe, coloca a fruteira na altura que a criança consegue pegar. Mas ela não gosta de fruta, mas ela vai se interessar, né? Deixa tudo na altura que ela consegue pegar, coisas saudáveis. E aí, o que é porcaria, ou você põe lá em cima, mas eu também já vi casas que a criança sobe pra pegar, porque ela sabe que tá lá, né? E aí, acaba se arriscando, se machucando. O melhor é não ter. O melhor é não ter. Na minha casa é assim. Eu não tenho, porque, assim, eles não vão comer. Sim. E aí, eles vão comer frutas. E é incrível, eu posso ter na minha casa fruta na fruteira, coisas que eles comem, porque o Matheus tem muita seletividade alimentar. Mas se eu deixar a fruta ao alcance dele, ele pega e come. Mas eu também posso ter coisas, aquelas que a gente chama de porcarias, no armário. Sim. Mas primeiro, eu já fiz um teste, uma experiência. Eu ensino os pais a fazerem esse teste com essa capacitação. Aí eu digo, o que vai primeiro? Na minha casa, se eu tiver o armário entupido dessas porcarias, as porcarias vão primeiro e as frutas vão estragar. Sim. E aí, por isso que eu restringo muito a quantidade que eu compro. E não que eu controle a minha casa, não é um exército. Sim. Mas eu restringo a quantia que eu tenho para que eles comam mais frutas. E aí, quando chega sexta-feira, mãe, hoje é o dia da porcaria? Hoje é o dia da porcaria. Então, a gente vai no mercado, ontem a gente foi, compra porcarias e eles vão ter algumas coisas pro final de semana. Mas aí, durante a semana, o consumo foi frutas. É legal. A gente fala, mas o meu filho não consegue. Será que o seu filho não consegue e você não estimula? Exatamente. Não vai ser de uma hora para outra. Meus filhos gostam muito da famosa porcaria, muito dos doces. Então, assim, ele sai, ele quer todo o tempo. E eu falo para eles, agora a gente vai fazer diferente. Nós vamos ter que experimentar. E não vai ser uma vez só, não. Muitas vezes eles vêm, mamãe, mas eu experimentei tal coisa na escolinha e não gostei. Não, mas o que a mamãe faz é diferente do da escolinha. Eu até essa apresentação, né? Eu ensino muito porque o Matheus, às vezes, dependendo da forma que você oferece, ele já faz nojo, ele já passa mal mesmo, porque ele tem uma questão alimentar bem elevada, né? A seletividade dele é bem elevada, a textura das coisas, o cheiro, ele não aguenta o cheiro de feijão. Então, eu sempre trabalho com ele muito por aproximação sucessiva do alimento diferente. E o que acontece é que a gente não pode desistir. Sim. Eu fiquei 2 anos oferecendo tomate. Para benefício. E aí ele aceitou deles, 2 anos depois. Então a gente vai fazendo por aproximação sucessiva para tentar reinserir aquilo que ele não come mais. E esse manejo também você explica no Esse manejo eu também explico. Que legal. Também ensino. Muito legal. Além da capacitação, você também trabalha com o diagnóstico, né? Sim, com o diagnóstico tardio, né? E com o diagnóstico para crianças e adolescentes. Então, quando é um adulto que está procurando diagnóstico, eu consigo até mesmo fazer online. Eu adaptei os testes, né? Todos no online. E é possível ser feito online. Crianças e adolescentes eu prefiro fazer pessoalmente. Aí eu atendo em Curitiba e 4 Barras. Sim, que legal. Legal, muito interessante, gostei muito da sua história, né? Uma história de realmente conexão. Exatamente. Não foi por acaso que você entrou na psicologia, né? Sempre foi bem preparado ali para que você pudesse ter essa trajetória. Eu acho incrível, assim, que as mães hoje, a gente conversa com muitas mães e é exatamente essa conexão. Tem muitas mães hoje que não sabem o que fazer. Os filhos evoluem e elas ficam perdidas porque elas não se encontram, porque elas dedicaram muito a vida aos seus filhos e esqueceram delas. Assim como tem as mães que se encontraram na própria profissão e adaptaram para essa conexão do autismo, trouxeram para a nossa realidade, que é o interessante. Todas nós temos uma capacidade que a gente pode desenvolver e outras mães e influenciar outras mães, né? E aí você fez todo esse estudo, fez toda essa capacitação. Você não só trabalhou com seu filho, mas também a sua irmã conseguiu, né, ter ali, assim, teve uma vivência
onde muitas vezes a gente leva os filhos da gente num profissional que não tem a vivência. Às vezes ele tem o estudo, mas não consegue adaptar. Então, e hoje em dia tem muitos profissionais que já tiveram a vivência, já testaram e validaram, né? Não, eu testei e não significa que vai ser igual para todos. Por isso que é importante dar a avaliação que você falou para poder adaptar para conseguir adaptar pra sua criança. Porque em minha casa, né, se a minha filha fechar realmente o diagnóstico para o autismo, ela já, né, tem a questão das altas habilidades, principalmente na questão da música, né, na habilidade de aprender instrumentos. E aí eu vejo assim, que se fechar, cada um é diferente. Um é totalmente diferente do outro. Então, aquilo que a gente usa para o Matheus não serve para a Paola. Aquilo que a gente usa para a Paola não serve para o Matheus. Então, precisa adaptar mesmo. Você pode ter 2 filhos autistas, 3 filhos autistas, o manejo vai ser diferente para cada um. Legal. Claro que as regras em casa, que eu sempre falo, cartaz de regras, cartaz quadro do sim, quadro do não, precisa ser igual para todos, pra gente, porque eles já têm desde criança a questão de que se você trata um diferente do outro, ele vai dar briga. Então, tudo essas regras de comum precisa ser igual para os dois, precisa servir para os dois. Sim. Mas o manejo é completamente diferente, porque eles são crianças diferentes. Então, se ela está em crise, é de uma forma. Se ele está em crise, é de outra forma que eu vou lidar. Exatamente. E Isso é muito importante para os professores que estão em sala. Porque hoje, a maioria das professoras que eu converso, dentro de sala de aula, tem 4 autistas. E como é difícil elas sozinhas, se elas não tivessem o professor de apoio, adaptar essas coisas, né? Sim. Porque é difícil, cada um é diferente. É por isso que o professor de apoio precisa, às vezes, ele mesmo fica sobrecarregado. E na situação do professor ainda tem mais uma questão. Ele tá pegando crianças de famílias diferentes. Exatamente. Então, ela não conhece a família em si. Ela vai conhecer um pouquinho da família através da criança. Sim. Né? Então, assim, esse lidar, essa capacitação é muito importante também para professores que querem realmente desenvolver o seu trabalho cada vez melhor e acolher essas crianças dentro de sala, né? Sim, isso mesmo. E eu quero contar mais uma coisa. Conta. Será que... Quero revelar. Uau, né? Revelar algo, né? Que eu tô segurando aí já faz algum tempo. Então, a Liz vai ter o privilégio. Uau, agora eu vou até tomar uma água para receber essa revelação. Que eu revele isso, né? Eu, né, descobri que eu tenho autismo também. Olha então, só. Eu sou autista e tenho TDAH misto. Então, o que acontece? Quando eu estava fazendo faculdade e estudando, né, o DSM-4, que na minha época foi DSM-4, eu estudei a síndrome de Asperger e eu me identifiquei muito. Sim. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que contava tudo. Então, quando eu cheguei na sala da universidade, eu contei quantas tábuas de forro tinha no teto. O chão da minha sala era de assoalho. E eu contava quantas tábuas de assoalho tinha naquele mini palco que os professores ficavam. Então, eu estava prestando atenção na aula, mas eu estava contando em cima, contando embaixo. Dependendo do professor, eu contava quantos passos ele dava para lá e para cá. E eu achava isso normal, porque nunca, assim, alguém me disse que isso não era normal. Sim. Né? Eu tinha algumas manias de ficar com as mãos, assim, e eu ainda mexo muito com as mãos. E quando eu era criança, inclusive, eu tinha estereotipia das mãos, eu ficava com as mãos assim. E quando eu tinha 4 anos, eu ganhei um piano. Porque a minha mãe, assim, compreendeu que eu teria dom para aprender a tocar piano. E eu aprendi a tocar, né? Autodidata, eu aprendi a primeira música ali, ela foi me ensinando. O resto eu aprendi também a tocar sozinha. Sim. Quando eu tinha 11 anos, eu entrei numa escola de órgão eletrônico e eu aprendi muito rápido, tanto que a professora já me ensinou, já me colocou numa apresentação lá de piano e eu fui fazer a apresentação, porque eu evoluía muito rápido. Na escola eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, mas eu era o tipo de criança assim que minha mãe falava, fique quietinha na escola. Então eu ficava quieta o tempo todo.
Sim, né? Um comando que a mãe deu, eu vou obedecer. Sim, porque eu sempre fui muito literal, né? Assim, algumas piadas eu não entendia. E isso era muito presente na convivência com a minha família paterna. Meus tios, assim, são muito engraçados, contam algumas piadas. E eu ficava braba, porque eu não entendia a situação. Eu achava que estavam rindo, não entendia por que estavam rindo e ficava muito braba. Então, isso foi muito presente mesmo na minha infância, né? Eu não entendia linguagem figurada, eu não entendia nada. Eu digo assim que eu fui muito atrasada na questão de Papai Noel e Páscoa. Eu fui entender que realmente Papai Noel não existia, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Então, assim, eu sempre fui muito... Minha mãe fala, nossa, a Paola, que é minha filha, bem podia ser igual você. Eu falo, por quê, mãe? Porque você brincou de Barbie até os 15 anos. Realmente, eu tinha a casinha da Barbie, eu brincava de Barbie. Com 15 anos, eu não posso dizer que eu não pensava em namoradinho, em relacionamento, né? Mas era uma coisa mais... Mas era uma coisa mais longe de mim. Enquanto as minhas primas falavam, olha que menino bonito, olha que menino bonito. Você, né? E a Barbie ali. Isso, e a Barbie ali, a casinha da Barbie toda montada no meu quarto. Então, realmente, né, quando eu me identifiquei com a síndrome de Asperger na faculdade, eu procurei professores e os professores falaram, não, acho que não, mas eu tinha crises de ansiedade. Na minha infância, eu era uma criança super desinibida que gostava de chamar a atenção. Então, chegavam os parentes em casa, eu fazia apresentações de piano, eu cantava, eu dançava, e a minha família sempre lembra de mim por conta disso. Mas na adolescência, eu me fechei. Na adolescência eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, eu ia para retiros da igreja, né? Eu participava muito da renovação carismática, da igreja católica, então eu ia para retiros, e ali que me ajudou a se soltar um pouco. Porque aí eu louvava, eu cantava, mas foi aí que eu aprendi a me soltar um pouco mais, me ajudou muito, né? Aí eu participei de grupos de dança da igreja e acabou me ajudando muito também. Mas na faculdade, o primeiro ano, eu tinha muita timidez. Então, eu tinha que apresentar o trabalho lá na frente, eu quase morria de vergonha. Então, eu mudei da água para o vinho. Se for ver a minha infância e o primeiro ano da faculdade, eu era outra pessoa. Então, toda essa questão, essa discrepância de comportamento, tudo isso eu ficava pensando, mas o que é isso? Né? O que foi? O que não foi? Só que para mim não era tão importante saber o diagnóstico, porque assim, como todas as outras pessoas, né, eu pensava, mas para que vai servir um diagnóstico para mim agora? Quando eu fui vendo o comportamento do Matheus e ele foi crescendo, desenvolvendo, a gente foi identificando, né? Aí meu esposo fala, viu, mas esse comportamento de birra dele é parecido com você na TPM. Falo, hã? Sim. Parece você na TPM. Ele tá agindo como você na TPM. Aí eu tenho seletividade alimentar até hoje, né? Aí o meu marido fala assim, viu? Mas não tem como a gente cobrar do Matheus para melhorar um pouco a alimentação, porque você também tem essa dificuldade. Tem dias que eu como carne, tem dias que eu não quero saber, tem dias que eu como muito frango, no outro dia parece que o cheiro tá ruim. Sim. Então, meu marido fala, viu, mas o Matheus é igual você, mas o Matheus é igual você. Aí, quando eu fui na consultório, né, a doutora Benaia, né, que é a médica do meu filho, ela disse assim, Mari, e essa lista aí? Falei, hã? Porque eu tava lendo toda a lista que eu tinha escrito dela e dele, porque eu levei a lista, né, pra consulta. Ela falou, Mari, e essa lista aí? Falei, Ela, Mari, eu acho que era bom você também fazer avaliação, né, neuropsicodiagnóstica. Eu falei, será? Falei, olha, eu acredito que eu tenho TDAH, que eu tenho, né, um problema aí de foco de atenção, isso eu sempre observei, mas autismo, será? Ela falou, eu acredito que sim. Aí eu comecei a lembrar do quanto eu me identifiquei com a síndrome de Asperger lá na faculdade e que não foi visto, né? Então, eu tive uma trajetória aí no trabalho, que eu tive burnout no trabalho, quando eu trabalhava pela prefeitura. Eu tive diagnóstico de toque, eu tive diagnóstico de depressão, eu tive diagnóstico, meu Deus, até de vários diagnósticos. Medicação
me fazia muito mal, me deixava ruim, me deixava prostrada ou muito, sabe, agitada. Eu tenho ressaca social, né? Eu procuro evitar um pouco olhar nos olhos. Eu olho, mas eu já não olho muito. Câmera é uma coisa que é difícil para mim lidar, por isso nas redes sociais, horas eu gravo, horas eu paro de gravar, horas eu coloco um post, né? Que não estou eu na imagem. Sim. Gosto de cantar, mas se tiver que cantar lá na frente, eu não gosto. Gosto de estar do lado da igreja ou no fundo para cantar, né? Sim. Então, assim, são todas essas coisas que eu trago, que eu fui, né? Eu tive, então, o autismo, o diagnóstico eu tive em fevereiro deste ano. E eu tenho e não tive a oportunidade de tratar esta questão, esse diagnóstico. E eu tenho TDAH misto. E tudo se evidenciou muito. Sofri bullying na adolescência, sofri bullying quando eu ia de ônibus para fazer cursinho da faculdade. Tive um apoio de um amigo que me ajudou a enfrentar o bullying, né? Cassiano, né? Foi um amigo muito querido. Tive, assim, vários enfrentamentos que eu fiz e vários julgamentos, como eu disse para você. Você não vai porque você tem muita vergonha, mas credo, ainda não melhorou essa vergonha, né? Você não se esforçou muito. Sim. Você não... eu também tive na faculdade, eu sempre entendi as coisas de uma forma um pouco diferente. E eu gostava de ter essa afirmação dessa compreensão. Então, eu fui... eu terminava a aula e eu ia conversar com os professores. E aí, por conta disso, uma amiga minha disse que não entendia essa minha postura, começou a me apelidar, né? E ela me apelidou assim, porque os professores dão a resposta. Não, em toda a prova eu não tinha resposta. Eu só queria confirmar se aquela minha perspectiva, aquele meu olhar estava correto. Né? E aí isso tudo foi bem difícil. Eu tive uma discriminação, assim, foi difícil lidar com essa situação. Mas eu enfrentei, estou aqui e eu acredito que é importante revelar isso. Por um tempo eu falei assim, mas para que vai servir também agora falar do diagnóstico? É importante porque para você inspirar outras pessoas, como a gente trouxe, né? O porquê é importante do diagnóstico tardio para ressignificação e por que é importante falar também, né? Para você inspirar outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa que você e não consegue se encontrar, não consegue se achar. Então, não ter medo, porque o autismo não é um problema. Exatamente. Né? O problema é as pessoas não terem informação. Quando as pessoas não têm informação... sempre vai ser autismo é modinha, autismo é isso, e não tem a verdadeira informação. Então, quando você traz, inspira outras pessoas a talvez buscar o seu diagnóstico, a se entender melhor, a se identificar. Muitas vezes também as pessoas têm os genes, mas não têm o autismo. Então, tem um fenótipo estendido. Todo mundo tem um pouquinho do autismo. Não. Será? Não. A pessoa pode ter o fenótipo estendido, né? Que a gente fala assim, mas ela não tem. Não fecha os critérios. Tem vários critérios. Então, as pessoas têm que entender melhor. Então, você trazendo isso faz com que as pessoas busquem mais, né? E entenda o outro. Eu só comecei a entender a forma das pessoas agirem depois que eu entrei nessa questão do autismo. Compreender, talvez ela não é autista, mas ela é uma pessoa que tem alguma dificuldade e eu preciso respeitar isso. Isso, alguma limitação. Tem limitação ou não, a gente precisa respeitar, não ficar julgando o outro, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, para que as pessoas tenham essa conexão, né? Falar a questão realmente do autismo. Pode ir? Então, eu gostaria de dizer assim, para você adulto, né? Não ter medo de ser quem você é. A gente tem limitações, a gente tem desafios, mas a gente precisa ser a gente mesmo. Independente do que forem dizer, independente do julgamento que forem falar, né? E também gostaria de dizer para você mãe, você pai, que tem aí alguma dificuldade com o filho e na questão do autismo, que você compreenda
que ele vai vencer. Isso é possível. E justamente você precisa mostrar para o teu filho a trajetória de adultos autistas que já conseguiram vencer, que já conseguiram superar muita coisa. Então, em primeiro lugar, quem precisa acreditar nos nossos filhos somos nós, pais. Porque se nós mesmos não acreditar no potencial deles, as pessoas que estão à volta não vão acreditar. Então, acredite no seu filho, acredite no potencial dele e acredite, adulto, em você mesmo e seja você. Isso. Exatamente, é bem isso mesmo. Acreditar, né? Acreditar que tudo é possível. Indiferente da classe social, é possível sim a gente ter o melhor desenvolvimento dos nossos filhos, né? Sim. E se nós acreditarmos, às vezes nós temos mais desafios, muitas vezes não temos pessoas profissionais, porque tem muitas pessoas que não podem pagar o melhor profissional, mas se ela buscar informação e acreditar no seu filho, ela mesma pode estar ajudando aquela criança, né, o seu filho, a se desenvolver. Exatamente. E fazer da melhor forma. É tudo com amor, tudo com paciência e acreditando que realmente vai dar certo. Exatamente. E acaba dando certo. Eu tenho ainda, queria só citar pra gente finalizar, uma aluna de Fortaleza. Uhum. Lá parece que não tem, onde ela mora, pelo menos naquela região, eu não lembro o nome agora, não tem profissionais especializados. E ela tem um grupo de crianças que tem o diagnóstico e alguns suspeitos de terem o diagnóstico. Ela está fazendo a capacitação e ela está ajudando essas crianças. Sim. Então, é possível que uma mãe que não tenha condições de arcar com todos os atendimentos, com uma capacitação ajude seu próprio filho. Sim, isso é muito possível. Quero agradecer a sua participação aqui. Com certeza foi um conteúdo assim bastante relevante, esclarecedor para muitas pessoas, que vai ajudar muitas mães, muitos profissionais. E muito obrigada por ter compartilhado conosco aí em primeira mão, né, a questão do seu diagnóstico. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Gratidão, Liz. Eu que agradeço. Eu me senti à vontade para falar aqui, né, sobre o meu diagnóstico. E a partir de agora, eu vou revelar ele, vou continuar falando sobre as dificuldades diárias que nós temos lá em casa. Afinal de contas, nós somos uma família típica. Meu esposo também é autista, né? Então, nós temos aí uma família típica. Então, para todos que tiverem interesse, já pode começar a seguir você nas redes sociais, Com certeza. É @marioleticia7, meu Instagram. E a partir do Instagram, já descobre ali o TikTok e as outras redes que eu já tenho. Muito obrigada. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Não esquece de deixar o seu joinha para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Até a próxima.